Meu nome é Cleonice, eu tenho 36 anos. Meu objetivo ao gravar esse documentário é mostrar a você que Deus ainda faz milagres. Às vezes a gente acredita que os milagres são coisas do passado. Nós víamos Jesus dizendo para as pessoas: levanta e anda, seja curado, seja livre. E nós não vivemos e não vemos muito esse tipo de coisa acontecer nos dias de hoje. Eu não sei bem qual é a causa, qual é a razão. Talvez pelo avanço da medicina. E isso é muito bom, isso é muito positivo, a medicina avançar. Mas às vezes isso nos faz acreditar que o poder da cura está somente na medicina. E não, o poder da cura ainda está no médico dos médicos, está nessa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo comigo, porque eu tenho 3 milagres extraordinários para te contar e eu tenho certeza que isso vai motivar você a crer nesse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Está vivendo um momento de crise e esse momento se transformar em momentos de paz e de alegria é bom demais. A gente se sente amado, a gente se sente protegido por Deus. Mas quando essa situação é inversa, quando isso se reverte e você está vivendo um momento de alegria, um momento de paz e de repente em questão de minutos tudo se transforma em momentos difíceis de superar, faz com que a gente não compreenda o que Deus espera ou o que Deus deseja de nós com situações assim. Eu e minha família estávamos voltando de uma viagem de férias. Estávamos num momento de extrema alegria. Eu havia feito aniversário dia 25 de outubro e eu tive muita dificuldade para entender como eu estava tão feliz e de repente tudo isso se transformou em dias de angústia, em dias de vento, em dias de tempestade. No dia 30 de outubro de 2018, e na BR-070, próximo à Primavera do Leste, eu e meu filho sofremos um grave acidente. Meu esposo estava em outro carro logo à frente, eu perdi o controle da caminhonete na pista e a nossa caminhonete capotou por 12 vezes. E eu digo que esse foi o primeiro milagre, porque sobreviver a 12 capotamentos, só Deus guardando e protegendo a gente numa hora dessa. Meu filho estava sem cinto, foi arremessado para fora do carro, na metade do trajeto do capotamento. Bom, foram dias muito difíceis, porém de muitos aprendizados para mim e para minha família, e a gente pôde ver Deus cuidando de cada detalhe. No momento do impacto, eu bati a cabeça muito forte e meu cérebro inchou. Fiquei 4 dias na UTI. Os médicos, eles suspeitavam, estavam preocupados que eu poderia ficar com alguma sequela muito grave ou que eu poderia precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas meu pai, ele entrava no quarto da UTI todos os dias, colocava a mão na minha cabeça e pedia para Deus. Falava assim: Deus, não deixa. E meu cérebro começou a reagir. E após 4 dias na UTI, os médicos refizeram os exames e constataram que não havia nada na minha cabeça. Um médico até falou que o nosso anjo da guarda era muito forte e hoje eu não tenho sequela nenhuma. E isso eu agradeço a Deus todos os dias.
E como eu fui arremessado para fora da caminhonete, e eu não lembro de nada desse dia, eu não sei em que momento eu bati, mas abriu uma ferida muito grande na minha perna esquerda. E eu precisava fazer uma cirurgia plástica de enxerto para corrigir. Porém, essa ferida pegou uma infecção muito violenta e eu precisava fazer um tratamento especial antes da cirurgia. Então eu fiquei 72 dias internado, tratando, tomando medicação todos os dias, levando sedativos todos os dias, indo para o centro cirúrgico para fazer limpeza. E após esse período foi feita a cirurgia de enxerto, Deus não deixou que nada mais grave acontecesse. E a oração dos santos, eu tenho certeza que fez toda a diferença. Lembrar do dia 30 de outubro é ver tudo aquilo que Deus fez na nossa casa. Quando eu vi a minha esposa capotando a caminhonete, no primeiro momento a gente fica desesperado, atônito, e quando eu vi ela, Deus me fez lembrar também da promessa que Deus tem para ela. E aí pude socorrer ela, tirar da caminhoneta e depois ir atrás do Luan. O Luan estava no chão. Quando eu vi ele também, Deus me fez lembrar das promessas de Deus que ainda há de se cumprir na vida dele. E diante dessa circunstância, foi o que me encorajou a estar firme, porque algumas pessoas diziam, aquele lá já vai, morreu, mas Deus fez algo extraordinário e Deus me fez lembrar das promessas. E as promessas me diziam que eles não iam morrer, que eles iam viver, porque ainda nem começou as promessas de Deus se cumprir na vida da minha família. Eu tenho uma certeza, Deus, Ele não permite que seus filhos passem por qualquer situação sem antes Ele avisar. 10 dias antes desse acidente, um missionário nos ligou e nos disse que nos via numa BR e que via Deus nos dando um grande livramento de morte nessa BR. E uma outra coisa que ele disse que me deixou bastante intrigada foi que havia um mistério com as minhas pernas. Em visão ele via Jesus tocando as minhas duas pernas. Nós ouvimos, agradecemos a Deus pelo cuidado e seguimos. Nós não tínhamos ideia do que viria, do que nós íamos passar alguns dias depois. Quando eu cheguei ao hospital, o Dr. César, cirurgião vascular, já estava lá e ele veio me avaliar. Nós recebemos a notícia de que eu havia, além de luxado os 2 joelhos, eu havia também sofrido o esmagamento das 2 artérias principais. Luxação de joelho para ortopedia é uma das situações mais graves de tratar, mais complexas de se tratar. Agora, as 2 artérias principais das 2 pernas, seguido de luxação bilateral de joelho, eles diziam para mim, Cleonice, eu nunca vi nenhum paciente com um quadro semelhante ao seu. Isso é muito grave, você precisa ser operada imediatamente. E eles me diziam, Cleonice, esse tipo de cirurgia precisa ser feita em no máximo 6 horas, para a gente salvar as suas pernas. 6 horas após o acidente, a vascularização do seu joelho para baixo, ela já está extremamente comprometida. Quando eles descobriram, já tinha 12 horas. Quando eles me operaram, já tinha 14 horas. Para a medicina, é praticamente impossível conseguir reverter uma situação assim. Mas quando ele viu, ele me disse, Cleonice, é muito grave. A chance de amputação das suas 2 pernas é altíssima. Nós vamos te operar e nós vamos fazer o possível. Mas, Cleonice, a chance é muito alta. É de mais de 90%, Cleonice, é de quase 100%. Eu estava de plantão e recebi a ligação do hospital que tinha um traumatismo
grave das duas pernas com lesão vascular, o que não é muito comum, que as duas pernas tenham esse tipo de lesão. E quando eu fui avaliar, eu constatei que realmente eram as duas pernas. Uma perna só já é bem grave. E quando se passam mais de 6 horas da perda da circulação devido ao traumatismo, o risco aumenta, o risco de perder as pernas e o risco, né, de morte aumenta a cada hora. E naquele momento eu não tive muita reação. Eu apenas, guiada pelo Espírito de Deus, eu me lembrei do que o missionário havia me dito. Há um mistério com as pernas dela. Eu vejo Jesus tocando as pernas dela. E naquele momento eu disse: Jesus, entra comigo nesse centro cirúrgico agora. E não permita, Senhor, que esses médicos tirem as minhas pernas. Não permita, meu Deus. E avaliando, depois já de 12 ou 14 horas que chegou até mim, eu vi que ainda dava para tentar fazer alguma coisa para poder revascularizar essas pernas. E foi o que eu fiz. Era um caso muito grave, eu até comentei que seria o risco de perda do membro era muito alto, mas valia a pena investir nisso e tentar revascularizar. E aí eu até nós trabalhamos em equipe, eu chamei a ajuda com o Dr. Adriano, que se prontificou a me ajudar na hora, e nós passamos a noite ali operando a perna, fazendo a revascularização. E o índice de amputação desse tipo de lesão é muito alto, é mais de 90%. Quando eu acordei, eu já estava na UTI, e a primeira coisa que eu fiz foi olhar se as minhas pernas ainda estavam aqui. E eu disse: obrigado, Jesus, o Senhor não permitiu. Porém, eu estava com fixadores nas duas pernas, porque como eu tinha sofrido luxação nos 2 joelhos, o meu joelho não tinha nenhuma firmeza, e eles tiveram que colocar os fixadores para que o meu joelho não se dobrasse. Realmente é uma lesão das mais graves que a gente tem, com risco de perder a vida ou o membro. Então a gente procura fazer uma escala. Primeiro a gente salva a vida, depois a gente salva o membro, depois a gente se preocupa com a estética e depois a gente vai ver a estabilidade da junta. O momento era para salvar a vida e salvar a perna, as pernas, né? A primeira impressão é que ia perder, mas que a gente tinha que tentar. A gente estava lá para isso. A gente fica 24 horas no ar para isso. Então a gente tinha que tentar, porque se tiver uma chance, a gente tem que tentar. É isso que a gente faz. O tempo todo. Às vezes não compreendem muito a gente, mas a gente tenta, sempre. Entendeu? Esperar uma lesão tão grave, depois de tanto tempo chegar pra gente levar horas e horas a fio e achar e dizer naquele momento, dar uma esperança pro senhor que fala assim: não, fica tranquilo que vai dar certo, não tinha como falar. Não tinha como dar essa esperança. Simplesmente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, a gente vai tentar que dê tudo certo, mas complica bastante pra gente o tempo, a gravidade da lesão, a cinética do trauma. Foi um capotamento, 8 horas daqui. Então esse é o meu segundo milagre. Sobrevivi ao centro cirúrgico. Eu saí de lá com as minhas 2 pernas, mesmo que a medicina diga que isso é quase impossível. E Deus, mais uma vez, manifestou mais um milagre na minha vida. Agora eu ia viver um dos momentos mais difíceis, porque após esse procedimento eu teria outros desafios. Os médicos já suspeitavam. E eles me diziam assim: Cleonice, nós salvamos as suas pernas, mas a sua recuperação é muito lenta e você vai demorar bastante para andar. Provavelmente vai ter que passar por algumas cirurgias
É muito possível que você tenha roturado todos os ligamentos dos seus joelhos, ou quase todos, mas só uma ressonância vai nos dar uma visão exata do que realmente aconteceu. Precisamos retirar os fixadores primeiro. E após 42 dias, nós fomos ao hospital para fazer a retirada. Nós fizemos a ressonância e veio o diagnóstico. Eu não tenho nenhum ligamento no joelho esquerdo. E no joelho direito, apenas um ligamento restou. Quando eu ouvi a notícia, eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou andar. E eu pego vários casos de luxação de joelho, com casos com trauma de menos energia, né? Não um acidente de carro, a pessoa jogando bola, luxa o joelho, ou lutando judô, né? E esses casos, geralmente a gente opera, né? A gente opera. Agora, os dois joelhos com lesão vascular já é um caso mais reservado, né? Eu acho que a literatura é mundial, é mundo. E eu dizia, doutor, eu vou andar logo. Eles diziam, Cleonice, tem que ter paciência. Tem prótese, você poderá usar prótese nos joelhos e você vai andar. Mas vai demorar, Cleonice. É mínimo 1 ano para a gente começar o processo de tratamento com você e ver o que dá para ser feito para você voltar na sua vida normal. Quando eu falei com ela, eu tinha programado, agendado, né, o horário dela no centro de reabilitação, só que ela me disse que ela não andava, não conseguia ficar em pé. Quando eu conversei com ela, ela me falou que foram 14 horas para poder realizar a cirurgia vascular, que foram as 2 artérias poplíteas, né, que foram esmagadas, e que ela não tinha nenhum ligamento no joelho esquerdo e apenas um íntegro no joelho direito, que era o colateral lateral. Falei, o que eu vou fazer? Joelho totalmente instável, sem força muscular, contração nenhuma. E eu fui trabalhando o que eu poderia estar fazendo para ajudar ela. O missionário que havia tido a visão conosco anteriormente nos ligou. E ele disse, diga para ela que os médicos vão dizer uma coisa, mas que Jesus está dizendo outra coisa a respeito dela. Esse acidente não foi para a morte, não foi para a vergonha. Esse acidente aconteceu para que Deus pudesse manifestar a glória dele através da vida dela. Ela vai andar muito antes do que ela pensa. E aí é a parte do desafio. Porque quando você ouve a voz dos médicos te dizendo é difícil, é complicado, é grave, é sério, luxação de joelho é sério, é grave, você não tem os ligamentos mais, nós não podemos te operar, você passou por um procedimento cirúrgico muito grave nas artérias, não é possível operar você. Então, Cleonice, tenha paciência e no outro ouvido você ouvir Deus lhe dizendo, você vai andar. Nós começamos o processo de fisioterapia. E no segundo dia que ela veio, ela me pôs em pé no andador, sem colocar força nas pernas. Eu coloquei toda a força nos meus braços. Eu não tinha nenhuma firmeza nos joelhos. O meu joelho estava literalmente solto. E eu falava, Deus, como? Como eu vou levantar e andar? Eu vou cair. E ele me dizia, levanta e anda. E eu pedi para trazer o meu andador. E eu percebi que eu conseguia ficar em pé e soltar as 2 mãos no terceiro dia após a retirada dos fixadores. A partir dali eu realmente acreditei que Deus já havia feito um milagre nos meus joelhos. E todos os dias eu falava com Deus, amanhã eu quero fazer o que eu não consegui fazer hoje. No 4º dia, eu colocava o andador à minha frente e dava 2, 3 passos em direção a ele. No 5º dia, eu erguia o andador e o carregava por toda a casa. No 8º dia, eu soltei o andador e andei sem a ajuda de andador e muleta. E no 10º dia, eu vim andando
para a casa do Senhor, agradecer a Deus pelo meu milagre. Nenhum médico consegue explicar como alguém sem os ligamentos do joelho consegue andar em 10 dias. O tratamento ortopédico, né, pelo trauma do joelho, com lesões de vários ligamentos, menisco, osso, o tratamento é muito prolongado. Tem pacientes que não voltam a andar depois disso. Então, e para nós é uma alegria muito grande ver andando assim, né? Então, sem muletas, sem nada, e ver que o resultado foi que valeu a pena ter ficado uma noite toda operando, né? E isso é muito gratificante para todos nós. Então, o seu caso, ele é único por duas coisas. Ele é único pela gravidade do trauma que você foi exposta e pela resposta que você teve a esse trauma. Você teve uma lesão grave do joelho, você teve a intervenção médica, teve acompanhamento e era esperado sequelas. Desde a sequela de mais séria, né? Perder a vida, perder um membro, mas você voltou a andar, né? Eu não pensava não que você ia voltar a andar sem muletas, sem apoio. Humanamente falando, era impossível aquela evolução dela em poucos dias. Com 10 dias ela já estava caminhando. Então, com esse quadro dela, não tem como a gente colocar uma paciente em pé e já caminhar sem auxílio nenhum com 10 dias. O que se espera é que tenha uma instabilidade muito grande e dificuldade de marcha. Para subir uma rampa leve, para subir uma escada leve, seria bastante complicado, clinicamente falando. Mas isso já está provando o contrário. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Acredita, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o diagnóstico clínico que você tem. Mas uma coisa eu posso dizer a você, Deus ainda faz milagres e Deus não tem filhos prediletos. O mesmo Jesus que atuava há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que continua dizendo para você, levanta e anda, seja curado. Seja livre, em nome de Jesus.